Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Já deixe seu like aí que tá funcionando, hein? O like tem ajudado bastante os nossos episódios a alcançar mais pessoas. Então antes de começar, já deixe o seu like para você, é gratuito e para nós ajuda bastante. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o professor Jason Isidio. É isso? Exatamente. Isidio? Isso. O Isidio. Isidio. Doutor em neurofarmacologia. E hoje nós vamos falar sobre genética. A gente já tem um episódio aqui com o professor. Se você tiver interesse em assistir, sugiro bastante um episódio onde a gente viaja por dentro de uma célula. O professor fez uma metáfora de uma célula sendo uma cidade, né? E ficou muito bacana. Você usa nas aulas aquela metáfora? Sim, tento usar em aulas, em palestras, Legal. em conversas. Ficou bem legal. E hoje a gente vai mais para uma parte de genética, né? O que tem acontecido no mundo da genética? Acho que principalmente a CRISPR, que foi, inclusive, motivo de prêmios Nobel, salvo engano, né? Sim. A Jennifer Doudna, né? Isso. E eu li a biografia dela, chama The Code Breaker. Que legal. Escrita pelo Walter Isaacson, que é o cara que escreveu a biografia do Benjamin Franklin, do Einstein, do Elon Musk, do Steve Jobs e do, não lembro se do Napoleão também. Tem um pequeno currículo. Para mim é um dos maiores biógrafos hoje da Nossa. atualidade, porque ele fica 1 ou 2 anos, por exemplo, com o Elon Musk, ele ficou 2 anos vivendo com a pessoa, e com o Steve Jobs ele ficou também 1 ano ou 2 vivendo com o cara, entrevistando familiares, participando de reunião de empresa, entrevistando ex-sócios, ex-mulheres, ex-amigos, então realmente... E ele fez o mesmo com a Jennifer. Então ficou uma biografia muito massa e um baita nome, The Code Breaker, o nome. Começando por aí, professor, o que a gente tem hoje de... Esses dias, inclusive, eu coloquei um story no meu Instagram de um camundongo que o pessoal colocou algumas modificações genéticas que transformaram o pelo de um mamute, aqueles mamutes extintos. Como é que a galera consegue fazer isso via CRISPR? Boa. Vamos chegar lá então. Vamos dar, como sempre, aqui dar uns passinhos para trás, explicar um pouquinho sobre edição genética para o pessoal, e aí podemos chegar na CRISPR, que tem todo mundo falado. Inclusive nos comentários da primeira vez que eu tive aqui, que é o episódio número 4, né, pessoal? Muita gente perguntou e pediu, fala de CRISPR, fala de edição genética. Chegou o dia, estamos pagando a promessa aqui hoje. Então vamos lá, pessoal. Assim, talvez hoje a gente, né, obviamente, vai tocar em temas mais técnicos e um pouco mais aprofundados, então de repente até fica a dica para o pessoal ir voltar, né, naquele episódio número 4, dar uma revisitada nessa história da célula como uma cidade, né? Lá dentro da cidade você tem então o núcleo celular, que seria a biblioteca, onde contém então a nossa informação genética, o manualzinho ali, né, o nosso DNA. E aí, a partir desse momento aqui, a gente consegue falar então que uma vez que vocês entenderam ali o que é o DNA, que cada célulazinha de vocês tem DNA lá dentro e que essa é uma informação básica para ditar o funcionamento, né, ou para influenciar o funcionamento das células de vocês, a gente vai passar aqui hoje a falar então da edição genética, que é nada mais, nada menos, Wesley, do que, vamos dizer assim, um santo grau dentro das ciências biológicas, da genética, que é você agora tentar editar a informação da tua vida, né? Tentar editar o teu DNA, tentar editar aquele livrinho que está escrito. Então, lá dentro da bibliotequinha das tuas cidades celulares, né? Como a gente falou no episódio anterior, essa molécula de DNA fantástica que eu transitoriamente estou cuidando aqui no período de vida, né? Recebi do meu pai e da minha mãe, você recebeu do teu pai e da tua mãe, e se a gente tiver filhos aí como você está no caminho, a gente vai passar essa molécula de DNA para o futuro, né? Para outras pessoinhas que vão cuidar dessa molécula de DNA aqui. Bom, então, assim... a gente pode começar a edição genética em vários pontos temporais, né? Dá para voltar muito tempo atrás, dá para fazer uma conexão lá com Mendel, né? Século XIX, as pessoas sempre lembram Mendel genética, pelo menos as pessoas que estudaram até o nível do ensino médio, né? Ou mesmo algumas graduações. Mas aqui vamos tentar ganhar algum tempinho, vamos voltar só ali para o século passado, né? Para engatar mais ou menos um pouquinho na história ali que a gente contou então no episódio passado. Volta mais ou menos ali, né, década de 50, 1953, quando tem ali então os estudos da Rosalind Franklin, do Maurice Wilkins, do Watson e do Crick, né, que eles acabam ganhando depois, não a Rosalind Franklin, infelizmente, porque ela tinha falecido, né, eles acabam ganhando o prêmio Nobel pela a descoberta do formato, né, da molécula de DNA. O Crick, salvo engano, era neurocientista, né?
Eu não lembro de cabeça. Porque ele tem um livro intitulado The Spontaneous Brain. Olha. Que ele publicou em 90. É o Crick? É o Crick ou será que é o Watson? Acho que é o Crick. Francis Crick, né? Francis Crick. Acho que é ele. E nesse livro ele... Foi uma quebra de paradigma quando ele publicou, só fazendo um parênteses. Uhum. Foi uma quebra de paradigma quando ele publicou, porque ele sugeriu nesse livro que a nossa consciência, ao contrário do que se pensava, pensa início da década de 90, não tinha muito bem ainda as neuroimagens, não era muito bem estabelecido ou amplamente estudado. E ele sugeriu nesse livro que o que chamam de mente é o produto da biologia do cérebro. Olha só. Hoje parece meio óbvio, né? A gente fala como se fosse... Mas ele escreveu isso em 90 e poucos, é um livro bem polêmico. Aí depois eu até fui pesquisar, eu falei, pô, será que esse é o maluco do DNA lá da década de 50? Era ele. Olha só. Curioso. Eu conheço muito a parte histórica dele, assim como figura voltado, né? A questão do DNA e depois os estudos subsequentes que ele fez na elucidação do código genético, por exemplo. Né? Não sabia dessa vertente. Posso estar falando bobagem, depois a gente confere. Mas acho que sim. As memórias às vezes nos traem um pouquinho, né? É muito, muito dado diferente. Mas... Então, a partir desse momento, Wesley, assim, a gente tem o que talvez é considerado a descoberta científica dentro das ciências biológicas a mais importante do século passado. Talvez ela só não é a descoberta científica mais importante da humanidade no século passado, porque a física veio pesada no século passado. Né? Você tem Einstein, tem toda a mecânica quântica, né? Tem coisas muito fortes. Então, talvez, né, a teoria da relatividade do Einstein foi a mais disruptiva do século passado. Mas a do DNA tá ali também. Então agora a gente já conhecia o ácido nucleico chamado DNA, a gente já sabia que ele estava dentro das nossas células, a gente já sabia que ele influenciava de alguma maneira o funcionamento das nossas células, a gente já sabia o formato 3D da molécula, pelo menos numa situação de laboratório, né? Não é, como a gente falou no episódio anterior, não é assim a situação real dentro das nossas células, né? Aquele formato que aparece aquela fotinho no Google. Agora vem a próxima pergunta, então, e se eu manipular esse DNA? E se eu começar a mexer nele, tem como eu fazer isso? Não tem? Qual é o resultado? Eu posso, transformando a minha informação genética, mexendo no meu DNA, me transformar em alguma outra coisa, ganhar um superpoder? Esses desejos da humanidade, né, que sempre aparecem aí na história da gente ter os seus superpoderes, invencibilidade, viver mais e essa coisa toda, né? Então a gente avança até tem um momento histórico aqui, acho que vale a pena mencionar, bastante importante, que é a década de 60 do século passado, quando alguns pesquisadores que em 1978 também ganharam o prêmio Nobel pela sua descoberta, e a descoberta foi as enzimas de restrição. Então, que são basicamente moléculas, proteínas, que o pessoal sempre vê elas assim na literatura comum como tesouras moleculares. São proteínas que conseguem reconhecer algumas regiões do teu DNA, do meu DNA, e cortar essa dupla fita de DNA. Então beleza, tá. É o primeiro passo. Né? Se eu quero consertar, se eu quero mexer ali numa sequência de DNA que já estava criada pela natureza, eu preciso ter, de alguma forma, uma ferramenta que edite, que corte esse DNA. Bom, as enzimas de restrição são muito utilizadas em algumas situações específicas, né, experimentais, até o presente momento, mas elas tinham, obviamente, limitações, porque elas reconheciam ali alguns trechinhos muito pequenos, de 3 a 6 nucleotídeos. Como vocês devem imaginar, aleatoriamente no nosso código genético, no nosso genoma, que tem 3 bilhões de nucleotídeos, sequências de 3 a 6 aparecem em vários lugares. Então, assim, se você manda aquela tesourinha molecular cortar aquela sequência específica, ela vai cortar em vários lugares. Vai picotar toda a tua molécula de DNA. Essa é uma limitação, por exemplo. Então essa tesourinha ela não vai necessariamente ser direcionada a um gene, mas a sequências específicas de nucleotídeos. Perfeito. Porque um gene é um monte de nucleotídeos. Exatamente. Né? Então ela não corta, ela corta um pedacinho de um gene. Tipo. Isso, exatamente. Ela reconhece ali uma sequência de 3 a 6 nucleotídeos, que pode estar dentro. É bem específico. Pode estar dentro de um gene, pode estar fora de um gene, pode ser outras coisas que existem no nosso genoma, né? Tendo a sequência repetitiva, ela vai tendo essa sequência específica, ela vai cortar lá. Aí vem um cara que também acho que vale a pena mencionar bastante. Em 1972, o cara chamado Paul Berg, ele utiliza essas enzimas de restrição e ele faz o que a gente chama hoje de tecnologia do DNA recombinante. Então ele publica um artigo científico onde ele pega um DNA de um vírus chamado SV40. Esse DNAzinho ele é circular.
Ele foi lá, cortou esse DNAzinho circular com as enzimas de restrição, separou esse... O pessoal de casa pode imaginar um anel de DNA, né? Um círculozinho. Então você corta, separa. E aí o que ele fez? Ele inseriu nesse pedacinho que estava faltando ali genes de um outro vírus e de genes de bactéria, por exemplo. E aí grudou de novo com uma outra enzima que a gente chama de DNA ligase. Ou seja, o círculo agora ele está remendado, só que ele está remendado com um pedaço de um outro organismo. Então, por isso que a gente chama um DNA recombinante, né? Uma recombinação foi feita ali. Ele vai ganhar o prêmio Nobel depois, em 1980, o prêmio Nobel de Química, salvo engano, por essa tecnologia, né? do DNA recombinante. E aqui, Eslen, a gente começa, então, então é possível reescrever uma molécula de DNA. E, obviamente, depois ele tem todas as provas de conceito, né? Ele pega esse DNA circular, ele insere dentro das bactérias e Para ver se aquilo é funcional. Exatamente. Inclusive, né, vamos citar um exemplo aqui, a insulina que a gente tem hoje, ela é uma insulina usada em seres humanos, ela é basicamente recombinante. Ela é feita, só, né? Verdade, cara. São bactériazinhas que produzem a insulina que é utilizada em nós. Né? A gente vai lá, pega um DNA circular da bactéria, corta, abre, insere o gene humano ali dentro, devolve para a bactéria. Você insere o que produz insulina, devolve para a bactéria e ela produz insulina. Exatamente. Não precisa mais matar o porquinho lá, sacrificar. Porque, para quem não sabe, diabetes até a década de 20 era uma sentença de morte, né? Tipo 1, né? A pessoa não tinha. Ou pegavam de porco, né? Isso. Que era uma coisa bizarra, precisava de montanhas de porco. Ou a pessoa morria com 20 anos. Exatamente. 18 anos de hiperglicemia. E olha que interessante, cara. Que interessante. É por isso que essas pessoas ganham esses prêmios, né? É uma descoberta que você tem um impacto tão grande no planeta que realmente tem que ser premiado. Né? E às vezes tem questões também, né? Tem votação e tudo para definir o prêmio Nobel. Então, às vezes, na minha ótica, aqui só uma opinião, às vezes muitas descobertas muito importantes acabam ficando de fora. Porque não tem prêmio para todo mundo, né? Sim. São muitas descobertas muito importantes, né? Os critérios não são abertos, né? Só depois, eu acho que é uma coisa meio complexa, né? Mas que legal, realmente, a insulina é um bom exemplo, né, da aplicabilidade aí. Então, desde lá do Paul Berg, em 1972, a gente já tem, né, o uso da enzima de restrição para fazer uma tecnologia de DNA recombinante. Mas, de novo, tinha o problema da limitação dela cortar ali, né, em lugares específicos e cortar em vários lugares do genoma. Então vem a evolução, vem a tecnologia 2.0, vamos dizer assim, que são os dedos de zinco em português, né, as zinc fingers. Na verdade, agora você continua tendo uma enzima de restrição que corta o teu DNAzinho, só que ela não vai mais reconhecer agora só 6 nucleotídeos, 3 de um lado e 3 do outro. Ela vai reconhecer agora até 18 de um lado e 18 de outro. Então ela já ficou muito mais específica. Né? Só que era muito caro. Muito caro para você construir. Cada dedo de zinco reconhecia 3 letrinhas do DNA. Então eles faziam assim hexâmeros, né? 6 dedos de zinco, cada um reconhecendo 3 letrinhas. No total reconhecia 18 letrinhas. Era caro, era custoso. Às vezes a tripleta de DNA ali não tinha correspondente, né, com a dedo de zinco específica. Então, ok, é uma evolução, mas ainda é difícil, ainda precisava melhorar. A gente vai ter que esperar agora até 2009, quando vem a tecnologia 3.0. O pessoal descobriu daí o que a gente chama as enzimas TALENs. Que aí sim, elas continuam, assim como as dedos de zinco, elas reconhecem sequências bem específicas no DNA, muito grandes, mas agora cada TALEN ela é específica para cada um dos nucleotídeos e não mais para 3. Então é um turbo, é uma evolução. Né? Eu posso desenhar agora minhas TALENs para cortar partes específicas do genoma bem onde eu quero, bem certinho, para depois poder, né, editar ele. Inclusive a Nature, em 2011, considerou o método científico do ano. Então tu vê, não ganhou o prêmio Nobel, descoberta das TALENs até hoje, mas foi considerado pela Nature, né, uma das revistas, estou até com uma Nature ali na bolsa, uma das revistas científicas mais importantes da nossa história, até o presente momento, né, considerou um método científico super importante. Ok, já estava legal, ainda era muito custoso, mas já dava para fazer coisa muito interessante. Eu, nessa época, estava ali já começando como professor universitário contratado. Isso em 2009. Isso quando saiu como método do ano, né? 2011. 2011. Mas aí, essa época, a gente não tinha o que a gente vai falar depois, agora mais tarde, na segunda parte desse episódio. Esses achados ainda não tinham benefício em termos de medicamentos, vacinas e tal.
talvez... Ou já começou a... assim, se você pensar já desde a enzima de restrição, você já tem um benefício, por exemplo, com a insulina recombinante ou outras coisas. E aí, conforme foi avançando, foi abrindo para novas possibilidades. Para novas possibilidades. Porém, o turbo é o 4.0, né? Que foi a tua pergunta original aqui para a gente abrir o episódio, que é o CRISPR. Então... Assim, o CRISPR é tipo um avanço. O CRISPR é uma evolução, é uma maneira de você cortar muito especificamente as moléculas de DNA e conseguir substituir, né? Bom, assim, de repente você pode silenciar aquele gene especificamente, você pode substituir ele ou você pode inserir alguma coisa nova ali dentro. Né? Abre-se todas essas possibilidades. Porque o CRISPR vai ser mais barato e mais específico. O que é o mais específico? Mais específico de você conseguir cortar exatamente naquela região do DNA que você quer e não um pouco mais pro lado. É mais certeiro. É mais certeiro, mais específico. Mas ele permite você cortar muitos nucleotídeos também, ou quantos você quiser? Sim, você consegue cortes aí até... Posso estar desatualizado na literatura, mas até onde eu sei, 70 e poucos nucleotídeos. Né? Então, 70 e pouquinhas letrinhas de DNA podem ser cortadas ali, fazer essa excisão inicial na molécula de DNA, e aí você pode vir com coisa nova e inserir ali no meio. Né? E o próprio CRISPR faz isso, ele corta e ele mesmo coloca também. Talvez valha a pena a gente explicar um pouco isso, como que funciona a tecnologia toda aqui. Até porque senão vocês perguntam aí para Siri no celular, CRISPR, ela vai dizer, não, CRISPR é isso. E aí pronto, não precisa, não precisa vir aqui no episódio do Wesley. Então, vamos lá. Também, de novo, dá para contar de vários pontos, assim, né, temporalmente falando, mas eu gosto sempre de lembrar, porque a ciência é feita desse jeito, e o Wesley é um doutor cientista aqui como eu, então ele vive propagando aí a palavra da ciência para vocês. 85, Wesley, tem um paper, 87 na verdade, tem um paper de uns japoneses que estavam estudando um gene específico de uma bactéria. E os caras lá fazendo o sequenciamento daquele gene específico, o gene IAP, de uma alcalase fosfalina. Uma fosfatase alcalina. E aí eles viram que uma determinada sequência daquele gene chamou muita atenção deles, assim, a parte mais 3' né, a parte mais final do gene, porque tinha lá uma sequência, nada a ver, daí tinha uma sequência que eles chamaram de sequência consenso. Aí vinha algo nada a ver, aí tinha a sequência consenso de novo, aí vinha algo nada a ver, aí tinha a sequência consenso de novo. E eles falaram, opa, mas essa sequência consenso aqui, ela tem mais ou menos 29 nucleotídeos e ela sempre aparece espaçada de 31 nucleotídeos aleatórios. E aí eles terminam lá no paper, né, dizendo é um achado menor do artigo deles, não era o objetivo principal. E eles falam, mas não deixou de nos chamar a atenção, nós estamos aqui reportando que tem ali algo repetido que aparece várias vezes e sempre com o mesmo espaço. Que legal. E aí ficou isso na mente da galera, beleza? O pessoal aí da microbiologia estudando e vendo, né? E tentando avaliar o que era aquilo ali. Para a gente avançar um pouco, dá para pular ali mais ou menos 2000, quando tem um pesquisador espanhol muito importante que, na minha opinião, deveria ter ganho também o prêmio Nobel, mas enfim, de novo, as questões, né, não somos nós que definimos. Esse cara, o Mojica, ele faz um trabalho muito legal onde ele nomeia essa sequência repetitiva como CRISPR. E aí é Clustered, Repeated, Interspaced, Short Palindromic Repeats. Nossa, palavrão em inglês, né? Mas é basicamente para dizer então, que são regiões que estão regularmente espaçadas e que são palíndromos. Palíndromo é uma palavra radar, por exemplo, em português, né? Se eu leio o radar de frente para trás e de trás para frente, é radar, é um palíndromo. Então, ali era aquela sequência de DNA que sempre aparecia, que os japoneses tinham chamado de consenso, é como se fosse uma sequência palindrômica. Se eu ler de 5 linhas para 3 linhas, ou de 3 linhas para 5 linhas, da frente para trás ou de trás para frente, vai ser sempre a mesma coisa. E os espaçamentos entre um e outro, continuava sem saber o que era. Mas ele já fala no paper lá de 2000 e depois ele repete isso em 2002, mais ou menos por aí. Talvez seja um mecanismo de defesa das bactérias contra vírus. Tem algo a ver. A gente não sabe o mecanismo, mas provavelmente tem algo a ver. Aí a gente avança mais ainda aqui na história. Vamos pular já justamente para Jennifer Doudna e para Emmanuelle Charpentier, então, que também trabalhando lá com as bactériazinhas, já com essa ideia de que aquilo ali é um sistema de defesa, elas conseguiram então desvendar aí completamente o mecanismo, legal, que depois vai virar uma técnica
né? Depois de entender aquele mecanismo em bactérias, como é que funciona, vai virar uma técnica para nós. Então vamos explicar para o pessoal aqui primeiro como é que é na bactériazinha. Basicamente funciona assim, pessoal. A bactériazinha, ela, assim como as nossas células também, né, que nós podemos ser infectados por vírus, a bactéria também pode sofrer ataque de vírus. Mais especificamente tem os bacteriófagos, que são vírus que infectam elas especificamente, mas não infectam as nossas células, por exemplo. Se a bactéria, que é uma célula única, ela sofrer a infecção desse bacteriófago e ela sobreviver, ela não morrer, ela não for destruída... Pegar uma gripe. Exato. Não, resfriado. A bactéria pegar uma gripe. Ela vai guardar um pedacinho daquele vírus que infectou ela. Lá nessa região do genoma. Nesse lugar que era... Nesse lugar que é chamado CRISPR. Então, o que é a ideia aqui? Aquilo que os japoneses estavam vendo, a sequência consenso, a que sempre se repete, ela é sintetizada pela bactéria. E o que tem no meio é um pedacinho de um vírus que infectou a história filogenética daquela bactéria. Então... Quando você diz história filogenética, inclusive o passado daquela bactéria. O passado, exatamente. E aí ela carrega no genoma aquela cicatriz. Exatamente. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse uma bactéria. Eu fui infectado por um vírus, eu sobrevivi. Eu guardei um pedacinho daquele vírus lá nessa regiãozinha chamada CRISPR no meu genoma. E aí eu me dividi em duas, né? Eu virei duas filhotinhas. As minhas filhotinhas, elas já receberam aquele, né, o histórico daquele vírus que infectou o pai. Mas agora elas podem ser infectadas por outros vírus diferentes. Perfeito. E daí elas vão guardar também aquele pedacinho. E quando elas se dividirem depois de novo, elas passam... Mas o CRISPR da bactéria, aquela sequência que pode ser lida de trás para frente, igual o radar, que é parecido e tal, aquilo ali é um mecanismo de defesa contra o vírus que ficou armazenado nos outros lugares que não é aquilo ali. Você entendeu? Aquilo ali não é a cicatriz que o vírus deixou. Aquilo ali é um mecanismo da bactéria. Ela voluntariamente, né, sobrevivia ao vírus. Eu vou guardar um pedacinho do genoma desse vírus. Mas isso não é o CRISPR. O CRISPR seria então toda essa região, assim, estou dizendo a função na bactéria, né? Depois a gente vai falar para a técnica, né? Na bactéria, o CRISPR seria toda essa região onde sempre vai ter o pedacinho do vírus espaçado entendi. Por uma sequência palindrômica. Perfeito. Daí tem um pedaço de um outro vírus, aí uma sequência palindrômica, um pedaço de outro vírus, palíndromo e assim vai. O CRISPR não é a sequência palindrômica. Tudo. O vírus e o palíndromo. Tá, perfeito. Ok. E aí, então beleza. Uma bactéria tem agora toda uma biblioteca de pedacinhos de vírus diferentes que infectaram ela ou as antecessoras dela. Está tudo guardadinho lá nessa regiãozinha do genoma que a gente vai chamar de CRISPR. O que acontece agora? A bactéria sofre uma infecção viral agora. Dispara lá o alarme. Sintetiza lá agora, nesse exato momento, por favor, senão você não vai sobreviver se demorar muito, o RNA da região do CRISPR. Então vai uma RNA polimerase, uma enzima, lá para a regiãozinha do CRISPR, da bactéria, vai ler todo aquele DNA, a região palindrômica e os pedacinhos de vírus, vai fazer um RNA gigantão, enorme, que contém tudo. Um RNA único, que contém tudo. Aí a gente vai precisar agora de um outro RNA, que foi aqui talvez o papel específico da Emmanuelle Charpentier no Prêmio Nobel. Ela demonstrou que é necessário um outro RNA chamado RNA tracer para grudar nessas regiões palindrômicas. E quando esse RNA tracer gruda em cada uma dessas regiões palindrômicas no RNA do CRISPR, vem uma outra enzima que é chamada Cas9. Essa enzima ela tem o papel de picar, de cortar a dupla fita de DNA. E aí, uma outra enzima chamada RNA3 vai separar esses pedacinhos todos do RNA grande original CRISPR. Então, o que a gente vai ter no final agora do processo todo, para ajudar as pessoas que estão nos assistindo? Eu vou ter uma Cas9 grudada com um RNAzinho chamado tracer e com um pedacinho do genoma original do vírus, algum dos vírus que infectou a história evolutiva daquela bactéria. Todas essas Cas9 com esses pedacinhos de RNA dos vírus que infectaram ela anteriormente vão sair pelo citoplasma da bactéria, tentando encontrar qual é o vírus que chegou ali agora. Se já existir, né, se esse vírus já tinha infectado anteriormente, tá catalogado. Atacado, está catalogado lá,
esse RNAzinho vai hibridizar com o genoma de DNA do vírus e a Cas9 automaticamente, vai cortar o DNA do vírus que acabou de entrar. Inativando ele. Protegendo a bactéria. Fazendo com que a bactéria fique viva. Se for um vírus novo, aí ela vai ter que tentar sobreviver de outras maneiras para daí guardar o pedacinho do vírus novo, adicionar de novo depois de um palíndromo lá na região do CRISPR, né? Ou seja, aumentar a biblioteca dela. E fazendo a velha e boa seleção. Exatamente. Perfeito. E aí, como é que o pessoal viu essa parada numa bactéria e transformou isso para deixar um camundongo com pelo de mamute? Vamos lá então. Depois que vocês entenderam o que é. Então, assim, por isso que tem muita gente que fala, o CRISPR não é uma técnica, o CRISPR é um mecanismo de defesa. Na verdade, o CRISPR é um mecanismo de defesa da bactéria, mas que agora vai ser transformado numa técnica, então. Depois que elas entenderam tudo isso, o pessoal fala, mas... Agora elas vão dar o pulo do gato, que é transformar isso efetivamente numa técnica que pode ser usado eventualmente em qualquer célula, inclusive de seres humanos, para editar, né, DNA de seres humanos. O que elas fazem, Eslen, agora se eu não sou uma bactéria, se eu não sou infectado por vírus e não estou guardando, né, que tal se eu desenhar um RNA em laboratório e eu fazer esse RNA se hibridizar com uma Cas9? Ou seja, eu quero trabalhar, estou estudando uma doença aqui em seres humanos que eu tenho que corrigir o gene X. O genoma já está completamente mapeado hoje em dia. Eu sei qual é a sequência do gene X que eu tenho que corrigir em seres humanos. Então eu posso desenhar em laboratório um trechinho de uma molécula de RNA que vai direcionar a minha enzima Cas9 para cortar o DNA exatamente ali. De uma maneira super específica. Pelo menos a mais específica que a gente conhece até hoje na presente história da humanidade. É aí que elas vão dar o pulo do gato. Claro, isso tem umas questões metodológicas menores, elas têm que fazer um RNA guia aqui com umas questões específicas, que eu acho que é muito detalhe metodológico pro pessoal, mas aí tem toda uma briga também, porque aparentemente um chinês que fez a prova de conceito antes dela em células de seres humanos mesmo, para mostrar que isso funcionava, só que elas já tinham descrito isso num paper, enfim, ficaram brigando pela patente, não sei se não estão brigando até hoje, né? Essa questão toda aí. Mas a comunidade científica considera elas mesmo como as mães aí da ideia de transformar isso numa técnica. Então, a partir desse momento, do artigo delas ali, 2012, você tem agora quase como se fosse um kit, Eslen. Uma Cas9, um RNA desenhado em laboratório para qualquer sequência de DNA que você queira, e isso vai cortar qualquer região de DNA que você queira. Qual que vem agora o próximo pulo do gato? Cortar DNA, beleza. Eu vou inativar aquela sequência de DNA. Se você estava pensando antes num gene, se eu cortar um DNA dupla fita dentro de um gene, eu vou inativar aquele gene. Que nem os camundongos nocaute lá que tu trabalhou no doutorado. Mas, o que eu posso fazer? Quando eu desenhar ali o meu RNA guia, que vai levar a Cas9, a Cas9 para cortar o meu DNA, eu já posso dar um template de DNA que eu também sintetizei no laboratório. Para botar no lugar. Para colocar no lugar. Olha só. O que seria esse template? Eu posso, de repente, tentar corrigir aquele DNA que estava falho, ou eu posso inserir uma coisa nova, uma coisa que não existia ali dentro. E, assim, né, elas descrevem isso, já assistiu o TED da Aldina, que foi um momento absolutamente, quando elas viram no laboratório delas, né, isso acontecer experimentalmente, assim, de você conseguir fazer... Imagina você chegar em casa à noite, depois do trabalho, e tomar um vinho, professor. Nossa Só você e sua esposa sabem disso no mundo. Nossa Senhora. Fala então, amor, eu consegui editar um DNA humano aqui que vai salvar um monte de vida. Imagina que louco, cara. Que loucura. Deve ser assustador. Inimaginável. Mas assim, a minha grande dúvida quanto ela fala bastante isso no livro, só que eu li o livro na versão em inglês. Aí tem um monte de nome de experimento. O Isaacson vai muito a fundo. O biógrafo, assim como ele foi no Elon Musk, no Jobs, ele fala lá da Tesla e aí dos métodos da Tesla e não sei o quê. E no da Doudna, como é inglês, eu li faz um ano e pouquinho já. Quando estava indo para a África numa viagem, eu fui lendo. Eu acabei não pegando direito, eu tenho que até reler esse livro à luz do que eu entendi melhor agora. E também não era a prioridade, então o cara dá aquela leitura rápida ali só para
ter uma noção contextual. Ela explica bastante isso, ela é havaiana, né? Ela fez uma colaboração gigantesca com um monte de gente. A gente tem que sempre lembrar que ela não construiu isso sozinha no laboratório dela. Foi uma rede gigantesca de colaboração. Mas a minha dúvida sempre foi, como é que eles conseguem fazer com que a Cas9 chegue lá no DNA naquele lugar específico? E agora ficou mais claro, é por um RNA. Isso. O RNA, eles fazem o caminho inverso. Isso. Porque, teoricamente, o DNA, ele transcreve no RNA que traduz uma proteína. Isso. Né? Então, claro, eles não precisam fazer nenhum tipo de guia mirabolante. Eles fazem o caminho inverso. Se esse DNA produz esse RNA, ou seja, se isso é produto dele, então vamos fazer um RNA parecido que provavelmente isso vai lá, claro. Eles usaram o que a própria natureza já criou, né? E, por exemplo, se você quiser mexer numa sequência que não é um gene, portanto não produza um RNA, aí você vai simplesmente por questão estatística. Né? Você faz um RNA guia ali que ele é suficientemente grande para se ligar numa região do genoma que não seja um gene, mas que é uma região única. Entende? Por complementaridade de base. Claro. Talvez isso valha a pena explicar para o pessoal. Mas fica um pouco menos específico daí? Ou ainda acerta bem? É bem no sentido de que é o melhor que a gente conhece. Entendi. Tem alguns... Mas, obviamente, se for um gene que produz um RNA, é muito mais... Na teoria, sim. Na teoria, é muito mais certeiro no tiro, né? Exato. Essa tua pergunta agora, realmente, assim, tem uns artigos bem recentes, também não fico debruçado sobre essa literatura, vejo en passant. Mas o pessoal fala, ainda não é super específico. Às vezes ainda pode acabar acontecendo naquela porcentagem mínima, né? Algum corta mais para lá, corta mais para cá, né? Enfim. Tem um outro probleminha também, Eslin, talvez, que é a questão... Para você, você não tem uma enzima que necessariamente insira aquilo que você quer colocar para dentro. Então eu estou levando a Cas9 para fazer o corte no ponto específico e eu estou dando depois a sequência de DNA que eu quero inserir, para corrigir ou para aumentar ali, para fazer uma proteína nova, por exemplo. Né? A questão é que eu vou depender, para que isso aconteça, depois que eu corte a fita de DNA, dos mecanismos de reparo celular que já existem naquela célula. Então eu preciso que a célula entre num mecanismo que a gente chama de reparo homólogo. Né? E não é o mecanismo de reparo preferido dela. O mecanismo de reparo preferido que a gente tem nas células é um mecanismo de reparo não homólogo. Ou seja, se você tem uma quebra de dupla fita de DNA, a tendência dela é perder aqueles nucleotídeos e só juntar as duas pontas de DNA de novo. Já o outro mecanismo, que é o mecanismo de reparo de DNA homólogo, quando ocorre uma quebra de dupla fita de DNA, a tua célula automaticamente vai olhar o teu outro cromossomo, a tua outra molécula de DNA. Por exemplo, se eu quebrei o número 1, eu vou olhar no outro número 1 para saber o que tinha naquele ali. Então, a hora que a gente der entender como fazer a célula disparar esse mecanismo sempre de reparo homólogo, daí talvez vai estar muito próximo da perfeição mesmo. Perfeito. Que aí eu vou inserir sempre, quase com 100% de certeza, aquilo que eu tô desejando, né? Para melhorar um gene, para corrigir. Ainda não é assim. Ainda tem essa limitação. São detalhes muito técnicos, né? Mas... E quem levou os prêmios por essa... Antes da gente entrar nos benefícios de doença e tal, quem levou os prêmios por essas descobertas foram... A Doudna e a Charpentier. Por qual contribuição cada uma especificamente? Elas recebem o prêmio pela tecnologia de CRISPR, né? Prêmio Nobel de 2020. Mas se a gente olhar assim, especificamente, o paper da Charpentier é muito falando dos tracer RNAs, dos RNAs traçadores. Do caso é esse que leva até o DNA, a Cas9? Aquele que liga lá na sequência palindrômica, lá para fazer o corte original lá do CRISPR-RNA. E daí ela conta até essa história, que quando ela viu, já estava publicando na Nature, né? Ela viu que ela tinha uma contribuição disruptiva na mão. E aí ela vai atrás da Doudna. Ela é convidada para falar do paper dela num congresso em Porto Rico. E lá ela fala, eu já fui com a segunda intenção. Eu já fui maliciosa, eu já fui para dar a minha contribuição, falar da minha pesquisa no congresso. E já para fazer o networking com a Doudna. E a Doudna, acho que é bioquímica, se não me engano. As duas conversaram, acertaram ali a colaboração. E daí os experimentos que elas fazem em conjunto, que é essa história de ter agora o kit. Então a Charpentier é muito mais um mecanismo funcional na bactéria e a Doudna vem com a contribuição de fazer o negócio funcional para virar uma técnica. E aí as duas recebem então conjuntamente, acho que é a primeira vez na história que duas mulheres vão receber o prêmio juntas de química, né?
2020. Eu não sei se você já teve contato com essa biografia dela. Não. Muito legal, sugiro bastante a leitura. Cara, a Doudna, na biografia... E, de novo, insisto, eu sempre falo isso e vou continuar falando. O Isaacson é um baita biógrafo porque ele publica com uma condição sine qua non da pessoa não ler, só ler depois de publicado. Então, não tem, teoricamente, até onde a gente sabe, e por ser um biógrafo muito respeitado, não tem censura pelo biografado. Pelo menos aqueles que estão vivos, né? Uhum. O Elon Musk, por exemplo, ele pinta como um menino mimado que sofreu muito bullying e hoje quer ser dono da bola no jogo de futebol. O Steve Jobs como um cara extremamente manipulador. Então é uma biografia muito mais crua, né? Uhum. Obviamente ele deve ocultar uma coisa ou outra ali que, sei lá, se beira o crime ou não, que ele escuta nas reuniões. Mas ele pinta o cara. E a Doudna, cara, ela é pintada... Bom, primeiro é uma grande gênia, realmente. Fez uns avanços bizarros, muito. Mas agora uma coisa que ficou muito interessante na biografia dela, ela, cara, é uma extraordinária gestora. O laboratório dela era muito parecido com uma... Aqui no Brasil não daria para fazer isso. Acho que pegaria meio mal, porque a gente tem uma cultura diferente, né, em termos de produtividade, principalmente no funcionalismo público. Estados Unidos já é o inverso, né? Lá é capitalista, porrada, tem que ter grant, produzir, publicar. Senão tu é chutado. Tem os seus lados bons e os seus lados ruins nos dois lugares, né? Mas fato é que a persona dela e a personalidade dela nesse universo dos Estados Unidos foi muito favorável, porque, cara, ela era... Eu lendo a biografia, eu falei, parece um empreendedor. Tipo, ela organizava os pós-graduandos que produziam mais, ganhavam bonificações de dinheiro, ou bonificações em projetos, ou bonificações em viagens internacionais para laboratórios parceiros que ela tinha na Europa, na Ásia e etc. Então, cara, é assustador, assim, tu vê o nível de produtividade dela, exigia que os caras ficassem até 10, 11 da noite no laboratório trabalhando. Cara, às vezes a gente olha o prêmio Nobel, que legal, ela descobriu uns negócios, e ela é relativamente nova, né? Sim. Ela não é vocês estão pensando aí, talvez, numa senhora de 90 anos. Não, a Doudna é nova. Não sei que idade ela tem hoje. Mas pelo menos no livro, nas fotos que eles botam, as fotos dela no laboratório com a galera, ela é uma mulher, sei lá, 40 anos, 45 anos. E bem estilo havaiano, assim, bem jeitão havaiano. E, cara, pancada, bicho. É legal essa parte, assim, para o pessoal entender que a ciência de ponta também é um universo de pancada, né? De porradaria. E imagina que ela tava ali olhando aquilo e falando, meu Deus, isso aqui alguém vai descobrir em um ano. Se eu não acelerar nisso aqui, alguém vai descobrir. E quase que o chinês lá, por exemplo, tomou a patente dela, né? Porque é interessante saber isso de ti e casa completamente com o perfil que eu tinha dela, claro, conhecendo a história científica dela. Assim, a Charpentier me parece muito mais o cientista clássico. Só que realmente os dados dela eram de domínio público já. Ela tinha publicado na Nature. Exatamente. Então alguém ia fazer. Exatamente. Alguém com dinheiro e tecnologia rápida, principalmente a galera da Ásia com dinheiro infinito, eles iam... Exatamente. Não, mas ela era muito faca na caveira, cara. Ela tinha programa de bonificação pros pós-graduando. Olha só. Tipo, não era bem isso, mas algo que lembra isso, sabe? Assustador, né? Muito. Não, e assim, Eslin, se a gente vê o pós, depois que então elas fazem né, elas produzem, vamos dizer assim, o kit que pode agora ser usado virtualmente em qualquer célula de seres humanos, de qualquer organismo, de bactéria, enfim. Ou seja, a gente abriu aqui descobrimos a toca do coelho da Alice no País das Maravilhas, né? Pode agora descer e ver um mundo completamente novo. Ela vai ter uma atuação muito nesse sentido que você está dizendo. Inclusive de virar gestora de uma mega empresa avaliada em ela potencialmente... foi pro business depois. Foi pro business. Então, ela... Até o pessoal bateu um pouco nela, assim, porque depois ali do paper de 2012, né, saem vários outros artigos delas, até mostrando algumas limitações, algumas coisas, alguns potenciais avanços e aqueles comentários, né, em Nature, Science, aquela coisa toda. E ela chega, ela faz palestras, faz um TED dizendo, pessoal, a potencialidade é mas tão forte, que é o que eu gosto de dizer para o público em geral, pessoas, vocês não precisam ficar especialistas, não precisam estudar nisso, tem um monte de coisa legal para estudar no mundo, mas saibam o que está acontecendo, pelo menos, né? Como o Wesley falou, tem uma ideia generalista, assim. A Doudna falou, gente, talvez vai ter que convocar uma moratória aqui. É que nem lá o Paul Berg falava também, lá na década de 70. Pessoal, nós estamos cortando o DNA aqui, né? Estamos mexendo aqui com a linguagem básica da vida. Pode dar algum problema meio grave, então vamos...
Ela falou isso, daí não deu tempo. Aconteceu o caso do chinês que a gente contou aqui na vez passada. Aliás, a Eslen tem uma atualização, porque agora a gente sabe que são 3 crianças. Então Olha só. A Nana, a Lulu e a Amy. Estão aí volta dos seus 5, 6 anos de idade. E não tem... Eu não sei. Só para atualizar a galera que não viu, um chinês usando essa técnica, ele excluiu o receptor do vírus HIV, né? Isso, mexeu no gene CCR5. Só que aí, um gene dificilmente faz só uma coisa, então deve ter... Ninguém sabe daí o que aconteceu, porque então ele foi lá, fechado, né? Foi lá no DNA dessas meninas, assim, quando elas eram embrião, né? Um embrião, uma única célula lá, uma célula ovo, editou esse gene. E na teoria essas crianças então se desenvolveram, na teoria não, isso deve ter acontecido 100% de certeza. Essas meninas não tinham informação daquele gene, então nunca produziram aquela proteína, o receptor no caso. Só que esse receptor ele não está nas nossas células para o HIV vir e causar AIDS em ti. Ele está lá por algum outro motivo, né? Ele tem influência no desenvolvimento neurológico da pessoa, por exemplo. Então, 3 pessoas, né? 3... E não tem nada disso. Olha, já gastei algum tempinho tentando fuçar, procurar, até em outras línguas, assim, para saber. É que lá é uma sociedade mais fechada, né? Eles têm mais controle de... E acho que o governo chinês deve, né, estar muito prezando pela liberdade individual dessas meninas. Devem estar acompanhando, né, com todo o sistema de saúde, assessoramento, aquela coisa toda. Mas acho que, né, crianças, né? Imagina se a gente começa daqui a pouco... querer fazer experimento comportamental com elas, né, para entender, porque elas realmente, né, têm uma coisa que não deveria ter sido feita. Aí o cara foi preso, foi liberado em 2022, pegou 3 anos de cadeia, então agora ele já deu outras entrevistas dizendo, realmente foi meio rápido e tal, mas ele quer continuar fazendo, né, quer continuar investindo, aquele sonho dele, aquela tara de levar a humanidade para esse próximo nível, né, que seria editar seres humanos e coisas nesse sentido. Então... a Daldana falava muito disso, pós a publicação do artigo científico dela, e daí já logo depois, alguns anos depois, ela aparece com a questão da indústria, né? Falando já agora, vamos utilizar CRISPR aqui, CRISPR lá, potencialidade assim, potencialidade, e falando de bilhões de dólares e captando dinheiro, aquela coisa toda. E o pessoal diz, mas era a pessoa que estava pedindo moratória, agora já é a mesma pessoa que está puxando as fronteiras, né? Então, ganhado muita grana, né? Coisa... Assim, só para você ter ideia, tem uma empresa, vocês podem citar o nome da empresa, claro. Tá CRISPR Therapeutics, né? Tá listado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E assim, valor de mercado de bilhões de dólares, porque assim, a potencialidade do que os caras podem vir a produzir no futuro é gigantesca. Interessante. E hoje o que a gente tem de... assim como o DNA recombinante deu origem, por exemplo, à insulina, o que a gente tem hoje que essa CRISPR permitiu que até então não dava para fazer em termos de tratamento ou de prevenção, alguma coisa que impacte ali a vida do sujeito que está assistindo? Então, vamos lá. Pessoal das agrárias, né? Já tem, sei lá, milho e soja editado geneticamente por CRISPR, né? Para resistir a pragas ou para ser criado em climas diferentes ou para ter um rendimento maior. A gente vai para o lado aqui até um pouco que você comentou, tem gente planejando ressuscitar espécies. Tem alguns motivos nobres por trás disso, tem outros que talvez as pessoas não considerem tão nobres e desnecessários, mas tem gente planejando isso. Tem gente falando em algumas loucuras, por exemplo, produzir unicórnios. Então, assim, enfim, ok, tudo bem, né? Porque seria pegar o genoma do cavalo e misturar lá com genoma de um animal que tem chifre, coisa assim, enfim. E aí vai para coisas muito mais nobres, eu acho, só a minha opinião agora, tá? A pessoa pode discordar à vontade, que são, por exemplo, a cura de doenças genéticas humanas. Então a gente teve agora em 2023, aprovado no FDA, né, na regulamentação aí das drogas nos Estados Unidos, final de 2023, o primeiro medicamento de CRISPR da história. Pessoal, nós ainda temos, vocês sabem, essa técnica é pioneira, né? Temos algumas limitações até em termos financeiros. Então é uma droga especificamente feita agora para tratar pessoas que têm anemia falciforme, para corrigir uma única letrinha do DNA lá dessa pessoa que dava um problema gigantesco, né? A hemácia dela ficava com o formato de foice ali, não transportava oxigênio corretamente, causava dor nessas pessoas, enfim,
Ok, então, mas o medicamento ainda no nível de milhões de dólares. Então ele não é ainda uma coisa completamente acessível para todo mundo. Tem já um outro vindo para corrigir cegueira também, um tipo específico de uma cegueira que as pessoas têm um problema na retina genético de nascimento. Então está em fase 1 ou fase 2 os estudos clínicos. Então isso vai começar agora certamente a pipocar. Várias outras questões humanas, problemas de saúde humanos que a gente não tinha como corrigir, agora, a partir desse momento, ele é possível de ser corrigido. Só chamar atenção, né, pessoal? O que o chinês fez lá e que a gente condenou eticamente era mexer num ser humano que era uma única célula. Então, quando eu editei com o CRISPR aquela primeira célula, todas as outras células daquele organismo estarão editadas, porque todas as outras células derivam daquela primeira. Né? Todos nós aqui, um dia fomos uma única célula ovo, que se dividiu em 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Outra coisa é você agora trabalhar no organismo adulto. Né? Então eu recebo muita consulta de pessoas que vêm lá o nosso episódio número 4, que vêm em minhas aulas e coisas assim, professor, tem tal problema, tem tal síndrome, conheço uma pessoa, um familiar assim assado. Agora que o CRISPR vai dar para curar, a limitação, além, claro, dessas questões mais técnicas que a gente falou anteriormente, a limitação é que uma pessoa formada, um ser humano completo, ele é trilhões de células. Não dá para mexer em todas, né? Ainda não. Né? Como é que eu conseguiria mexer? Primeiro, questões invasivas, né? Como é que eu vou mexer em neurônio? Ah, tá, mas um vetor viral que chegue lá determinado no neurônio, tá, ok. Eu começo a achar saídas aí que vão ter que ser exploradas tecnologicamente no futuro. Mas, assim, músculo eu acesso aqui por fora, olho eu acesso aqui por fora, né? Com um super especialista lá, um oftalmologista, e assim, cirurgião e tá. Agora, osso, coisas assim são mais complicadas. O pessoal está avançando bastante também na questão sanguínea. Então, tem uns determinados tipos de câncer muito agressivos que foi desenvolvido recentemente uma tecnologia que se chama CAR-T cells. Basicamente, você pegava linfócitos da pessoa, levava esses linfócitos para laboratório, manipulava eles geneticamente, botava eles lá para expressar um receptor quimérico para atacar as células cancerígenas, e aí devolvia esses linfócitos editados para dentro das pessoas e esperava-se que ela curasse dessa maneira o câncer. São essas tecnologias de DNA em benefício da humanidade. Aí o KINR, o CARVKIT, no Brasil foram aprovados desde 2020, a primeira aprovação da Anvisa. Então é um negócio muito recente. Agora o que eu posso fazer? Bom, eu continuar retirando esses linfócitos T das pessoas que têm esses cânceres sanguíneos super agressivos, levar para o laboratório e editar precisamente com o CRISPR. Eu posso ir lá na veia daquele tipo específico de tumor. E aí devolve o linfócito para essa pessoa, esse linfócito vai se dividir várias vezes, vai produzir lá as células de defesa da pessoa e, obviamente, vai atacar seletivamente as células de câncer e não as outras. Então, isso é uma potencialidade do CRISPR assim, absurda, que vai continuar sendo muito caro, ainda não muito acessível, apesar que o Brasil está em conversas aí bem avançadas, né? Fiocruz, com a antiga, foi demitida recentemente a ministra da Saúde, Anísia Trindade, fechando os acordos, pessoal de Ribeirão Preto, para produzir isso em nível nacional, no Brasil. E aí o custo cai bastante, mas assim, cai de milhões de dólares para milhares. Mas é assim que começa, né? O começo é assim, infelizmente. Mas aqui a gente pode falar do futuro, né? O episódio vai ficar aí bastante tempo. Quem sabe um dia isso aqui... Vai popularizar, certamente. E as vacinas, professor? Não sei se acompanhou, mas acho que algumas para Covid não foi via CRISPR? Ou estou viajando? A gente tem as iniciais ali, se a gente pensar, por exemplo, na Pfizer, que ficou bastante famosa, depois tu corta se não puder falar o nome. Não, pode deixar. Vacina da Pfizer, ela é uma vacina baseada na tecnologia do RNA mensageiro. Então, o que especificamente eu fazia ali era entregar uma molécula de RNA para dentro das minhas células, os meus ribossomos iam ler aquele RNA, eles não sabiam que veio de fora, eles achavam que tinha vindo do meu núcleo, e eles lendo aquele RNA, eles produziam uma proteína. E o que aquela informação de RNA mandava produzir? Proteínas, por exemplo, as proteínas S do Spikes lá. A spike mas daí do não tem nada a ver coronavírus. com o CRISPR, então? Não, tá. Não teria nada a ver. Porque aí essa proteína S dispararia uma reação inflamatória, depois imunológica, e você ficaria daí vacinado, né, contra... Porque quando o SARS-CoV-2 aparecesse na tua corrente sanguínea, o teu sistema imunológico já ia reconhecer ele automaticamente, voar em cima dele
e destruir ele. Saquei. Por isso que ela tinha uma eficácia de 95%. Né? É outra descoberta completamente disruptiva que deu o Prêmio Nobel Fisiologia e Medicina 2023. Olha só, cara. Se você for olhar a história dos Nobel de Fisiologia, Medicina e Química e tal, tem muita genética no meio, né? São avanços muito grandes, né? Já falei para os meus estudantes que eu podia fazer uma disciplina inteira contando só os prêmios Nobel. Dá tranquilamente. É uma bela disciplina, inclusive. Até para inspirar. Monta para pós-graduação. Talvez, para inspirar pessoas, né? Para eles verem aonde que estão as grandes cavéolas, né? E principalmente como é que foi a construção disso. Olha o da Doudna. Um paper lá de 80 e pouco, que os caras falaram, a gente viu uns negócios preto e umas listras, mas a gente não sabe o que era uma bactéria. Tipo, quem quer saber disso, cara? Uma bactéria lá, não sei aonde. Porque às vezes eu boto umas pesquisas na internet, tipo do camundongo lá, que eles estão tentando fazer pelo de mutante. A galera fala, mas por que estão pesquisando isso? Tem tanta coisa importante aí, os caras com câncer e tal. Pois é, cara, mas um cara que pesquisou uns negócios numas bactérias, lá em 80 e poucos chegaram numa que nem era objeto de investigação, descobriram por tabela que tinha umas listras lá, não sei o que, chamaram de CRISPR, que lá em 2000 e tanto se desenvolveu uma técnica que hoje cura um monte de coisa e ajuda um monte de coisa. Então, a ciência é isso, né? Existe uma realidade e essa realidade ela é imutável, independentemente se a gente conhece ela ou não. E eu enxergo a ciência como se fosse uma... Tipo, a realidade está atrás aqui e na frente tem uma cortina preta. Eu enxergo a ciência como ela corta umas bolinhas nessa cortina. Entendeu? Legal. E aí você vai enxergando uns pedaços. Tipo, aqui enxerguei uma luz, aqui tem um P. Daí tu acha que esse P é uma coisa, mas depois tu recorta outro, tu vê, aquele P acho que está dentro da TV. Né? E o que é o P? Será que é parede? O P do quê? Daí tu corta outro, não tem um T, P, T... Tem um C, PC. É podcast que tá escrito. Eu enxergo a ciência assim, cara. O cara descobriu lá em 52 que a molécula de DNA é de um jeito, cortou uma bolinha. Aí o outro lá em 80 e pouco descobriu numa bactéria uma outra bolinha. Até que a Doudna foi olhando e foi gerando aquele... E talvez ainda a Doudna tenha acesso, ou o que a gente tem hoje, sejam algumas bolinhas, né? Pode ser que daqui pra frente os caras descobram uma outra proteína que seja muito mais fácil editar. Imagina. Já estão nesse caminho. Talvez a Cas9 não seja melhor para cortar, né? Talvez as outras Cas. Enfim, tem coisas nesse sentido voando aí. Mas imagina, já chegou no nível de poucos anos atrás, o pessoal está vendendo kit na internet para as pessoas fazerem em casa. Não façam isso, tá, pessoal? Cuidado. Extremamente perigoso. Ok, tinha gente vendendo lá para você editar uma folha da planta do tabaco e ver ela mudar de verde para vermelho. Tinha outros lá vendendo para você editar bactériazinhas. Ok, até aí tá tudo bem. Um experimento, né? Que talvez possa impulsionar o amor pela ciência em pessoas, em crianças, em adolescentes. Mas aí passar no nível lá, por exemplo, do que foi mostrado no documentário da Netflix, né? O Seleção Artificial, dos caras começarem a se injetar neles mesmos, dizer que tem uma conspiração da indústria farmacêutica que não quer revelar os segredos, que não quer dar a cura. Então nós vamos se injetar e nós... Bom, né? Caramba, você pode acabar tirando a tua vida. Muito bom. Parabéns aí pros caras, hein, pessoal? Aí, Cid, não quer editar teu gene aí, cara? Cara. Os caras são... O papo é tão bacana no episódio que eu esqueci de fazer a propaganda aqui. Olha só. Pessoal, que tiver interesse em suplementos com desconto da Probiótica, ajuda a gente. Basta você... usar o cupom ESLEN lá no site da Probiótica que você ganha um descontinho nos seus suplementos. Pode comprar gel carboidrato, barrinha de proteína, tem whey protein também, tem carb up se você é mais do endurance, coqueteleira, creatina. Usa o cupom ESLEN para dar uma força aqui pro podcast. Isso daqui o professor já ganhou, depois eu te dou ali, professor, para te ajudar nos treinos aí, você que é corredor. Legal. E o Brasil, professor, nesse universo todo de CRISPR e nessa história toda aí, desde 50 até 2025 que a gente está hoje, o Brasil teve alguma contribuição significativa? Contribuição teve, mas significativa, que pesou na balança? Pode ser sincero, professor, não venha com patriotismo e nacionalismo, seja sincero. Ou a gente foi fazendo ciência incremental? Aslen, seria acho que talvez bem injusto dizer que a gente não teve nenhuma contribuição, mas assim no sentido que você está perguntando de ser o cara do topo da pirâmide mesmo, acho que a gente ficou infelizmente para trás, né, nessa historinha toda aí. Tem, claro, vamos pensar que os
os próprios pós-graduandos e cientistas brasileiros que trabalharam nos laboratórios dessa galera toda, né, que está envolvida nessas tecnologias de extrema ponta, mas eu não posso chegar, não tem uma Dowd no momento brasileiro, né, uma Charpentier, um Mojica brasileiro. Assim, até é triste porque exatamente nesse ponto agora, assim, se a gente for olhar as questões de patentes, assim, China e Estados Unidos, Wesley nadando braçada, fazendo patente para edição genética, para isso, para aquilo, para melhorar tal alimento, para fazer assim, para despoluir mar, para despoluir rio e não sei o que. Vamos antibióticos do futuro, né? A gente está com um problema, inclusive no Brasil, de super resistência a bactérias, né? Então talvez daqui a pouco vai parar de funcionar os antibióticos, os caras já estão lá na frente já pensando em CRISPR daí para ser o novo antibiótico do futuro. Transição energética também está bem forte. Nossa, é avassalador. E aí tu vai olhar no Brasil, a coisa se falta realmente investimento, falta talvez surgimento de startups, associamento com empresas, talvez as empresas agora escutando esse episódio vejam a potencialidade dessas coisas todas que estão acontecendo aqui e talvez resolvam, né, investir ou participar dessa história toda, porque mundo do empreendedorismo, dardo certo no alvo aí, você vai fazer algo potencialmente com o mercado muito grande, né, no valor de bilhões de dólares. Eu gosto de dar o exemplo do Ozempic, né? O Ozempic é um produto da ciência e hoje leva nas costas o PIB da, sei lá, Dinamarca, Nova Zelândia, não sei onde é que, acho que é Dinamarca, da Novo Nordisk. Mas é isso, né? Como é que o cara vai competir com a Doudna trabalhando até às 11 no laboratório com um monte de milhões de dólares nas costas? Sim, eu acabei de voltar. Dando porrada. E como é que o cara vai fazer isso? Aí o aluno tem que trabalhar limpando o biotério. O pessoal limpa biotério lá ainda, professor? Claro, tem. Botar limpar biotério, hein? Se um dia eu descobrir que a UFSC contratou técnico, eu vou fazer uma manifestação lá na frente, falar negativo. Vamos bater caixa. Retroativo. Vamos bater caixa de biotério, sim, senão eu exijo o meu retroativo. E aí o professor tem que ficar numa reunião de departamento e reunião de sei lá, o que mais, chefe de departamento. Difícil, né, cara? E preenche um monte de... Aí beleza, tu ganha 10 mil reais do CNPq. Eu que tô falando aqui, não é nem a opinião do professor, tá? Depois o CNPq vem aí pro teu lado. Aí o cara ganha 10 mil reais do CNPq pra gastar em um ano e tem que gastar desse um ano, um mês pra prestar conta, preenchendo papelada. É foda, né, cara? E os caras lá fora, lendo paper, fazendo colaboração, dinheiro pra viajar, dinheiro pra pesquisar. Anticorpo chega em 2 horas no laboratório ou chega no outro dia no máximo. Pós-graduando recebendo super bem. É muito difícil, cara. É injusta a comparação, né? É uma corrida de Fórmula 1 de um Ferrari contra um Fusca, né? E assim, o Fusca tem um baita piloto. Exato. Os pilotos, eles são muito parecidos. Sim. O problema é que o carro é muito diferente. O piloto não faz milagre. Sim, eu já assumi que, assim, eu tô indo para a segunda parte da minha carreira, onde a gente vai começar, né, a já pensar tô dobrando o cabo da Boa Esperança. Então eu assumo para os meus colegas na atualidade que o meu grande objetivo, talvez, de carreira seja impulsionar vocês, jovens, né? Então ajudar lá o doutorando, o mestrando a fazerem carreira, seja no Brasil ou fora do Brasil, né? Desenvolver os seus grandes potenciais, seja na divulgação científica, na política, fora do país, abrindo startup, o que precisar, né? Eu tô ali tentando impulsionar esses caras, desenvolver os talentos deles. Porque realmente, assim, acabei de voltar num pós-doc na Europa no passado. Nossa senhora. Você estava onde lá? Eu estava na UAB em Barcelona. É desleal, né, Wesley? Não dá? Como é que é? Dá uma palhinha para nós aí. Nossa, você falou em biotério. Biotério parece a NASA. O cara entra todo paramentado, entra por um lado, sai pelo outro. Né? Pressão negativa aqui, acolá. As caixas dos animais, toda aquela isolada, bonitinha, tudo certo. Para não entrar patógeno e Então por aí vai. Não tem suíço de 90 gramas lá, professor? Uma vez eu peguei sabia dessa? Não. Uma vez chegou um suíço lá no meu laboratório, a gente nem usou ele, era uma fêmea, na verdade, ela. A gente apelidou ela de... Não dá pra falar o apelido aqui, que depois eu te conto o apelido. E tinha 90 gramas, cara. Caramba. Um camundongo, pessoal. O normal é o que? 30, um suíço? 40 no máximo? Sim, 30, E os black, acho que uns 20, né? Que são metabolismo mais rápido. Tinha 3 vezes o tamanho. Aí tu vai fazer um experimento genético, um experimento metabólico com um bicho desse. O bicho tem 3 vezes o tamanho.
O pessoal achou que tinha vindo um rato por engano. Falou, tem rato no meio dos camundongos. Não, era uma camundonga. E não tava em dieta, tá? Falou, não vamos botar esse bicho em dieta. Não tem como, né, cara? A gente vai explodir. Tudo, né? É a história que você falou do reagente. Outro dia tá na tua bancada, assim, o orientador chorando lá, porque ele ia ter redução para 100 e tantos mil euros para gastar em 2 anos, né? Nossa! Assim, com todas as facilities, todas as tecnologias. Então, assim, vamos tentar fazer o que a gente pode aqui, né? Tentar ajudar a nossa sociedade. Ou senão eu tenho que ir embora, né? Assim, eu tenho que escolher esse caminho. Ou eu faço o que eu tô fazendo agora, ou eu tenho que ir embora. Pra daí tentar competir com essa galera aí, porque... Mas é isso, né? E o foda é que aqui muitos professores não tem nem tempo de ler o paper dessa galera, né? O cara não só não tá competindo, como às vezes tem tanta coisa administrativa para fazer. Um professor aqui, ele é o quê? Ele é professor, ele é gestor, ele é administrador, ele é burocrata. Às vezes divulgador. Pesquisador, claro, né? Orientador. Então o cara tem umas 7 profissões, mais ou menos. É insano, né? Que a gente sempre fala, é extremamente complexo você querer que... Como é que é no seu dia a dia, professor? Você tem, no meio da semana, um momento para sentar e ler uns papers? Eu faço isso normalmente à noite e final de semana. Assim, normalmente, ainda mais como chefe de departamento, assim, durante o dia, você não consegue ter a concentração necessária. Você vai ler ali 3 linhas e vai começar a pensar, vai tocar o telefone, vai vir um estudante para resolver um problema, vai vir um colega teu que, sei lá... Né? O ar-condicionado não está funcionando, umas coisas bem de síndico de condomínio, assim. Então é bem difícil mesmo. Mas aí durante as noites, né, em vez de assistir lá Netflix, fico lendo paper, fico vendo esses canais de ciência. Os próprios pesquisadores hoje em dia né, fazem as suas... Que nem essa galera que ganhou o prêmio Nobel agora de Química em 2024. Você tem que trazer a galera da bioquímica aqui para falar, para contar para os teus seguidores, porque é outra coisa extremamente disruptiva. Nossa, você lembra mais ou menos o que era? Os caras resolveram o problema do dobramento tridimensional das proteínas. Então, o que você até falou nesse episódio aqui agora antes, né? A gente tem o DNA, a partir do DNA você produz uma molécula de RNA, esse RNA sai de dentro do núcleo da biblioteca da tua célula, vai lá para o citoplasma, para um ribossomo, lê esse RNA, e fazer as nossas proteínas, né? Então, que é nada mais que um emaranhamento de aminoácido de um jeito específico, né? Exatamente. E esse emaranhamento permite com que a mudança conformacional, por exemplo, abra ou feche um receptor. Exemplo. Isso. Só que a gente conseguia saber isso muito bem. Né? O DNA é assim, ele dá origem a um RNA assado, e esse RNA vai dar origem a uma sequência de aminoácidos que é assim. E a gente até tinha, em alguns casos, lá a proteína final, já, por cristalografia, por essa microscopia. Receptor tinha bastante, uns receptores, acho que a galera fazia, maior né? consegue fazer. Exatamente, a galera fazia desde o século passado. Né? Mas assim, a quantidade de proteína que a gente tem na nossa... Dá para mostrar uma imagem? Tem uma imagem aí Bota aí. Uma imagem resumida do que é Sid Grayson. Um pedacinho da nossa célula. Ele vai pegar ali. E aí, agora, Wesley, os caras... Olha aí. A parte de baixo ali da figura é interno ao núcleo. Aí tem ali um poro, né? O poro nuclear, que é um espaço que você consegue sair de dentro do núcleo e ir lá para a parte de cima da figura onde é o citoplasma. E ali mais em cima na direita ali seria o retículo endoplasmático, como o pessoal conhece. E tem uns gruminhos em azul ali, que são justamente os ribossomos que estão lendo uma fitinha azul, que seria então os RNAs. Mas isso aí não é uma célula real? Vamos dizer assim, uma simulação muito aproximada. Muito aproximada do que seria. Que então bagunça, vejam uma bagunça. E o Wesley me perguntou no episódio passado, o senhor fala de uma via aí completa desde a saída da... Bem fácil falar, né? Que bagunça. No livro-texto é muito mais bonito. O livro-texto é uns feijãozinhos, que são as mitocôndrias, e uns negocinhos enrugados com as pontinhas, que é o retículo. Para vocês verem, a célula é lotada de proteína e de gente fazendo coisa, e de ribossomos sintetizando milhares de proteínas por minuto em cada uma das nossas células. A membrana ali, o poro nuclear abre e fecha, e é super bem regulado ali para não entrar coisa errada dentro do nosso núcleo e destruir o DNA. A epigenética acontecendo ali dentro, né? Dentro do núcleo, na parte azulzinha, verdinha ali. E o que o pessoal viu aí exatamente? Eles entenderam um método melhor de conseguir ver a mudança conformacional? Então, se a gente pegar ali um ribossomo, tem como apontar ele ali? Não, teria que ser se eu conseguir apontar aqui para vocês.
Um pouquinho mais para cima, esse gruminho aí, ó. Tá escrito ali, ribossomo. Então, esse é um dos carinhas que sintetiza as nossas proteínas. Lembrando pro pessoal, né, vocês vão tomar depois aqui o shake dá aminoácidos. Os aminoácidos são juntados lá nos nossos ribossomos para produzir as nossas proteínas. Então, eu não consigo botar uma proteína inteira de fora para dentro, né? Porque ela é muito grande. O colágeno tem, sei lá, 1000 e poucos aminoácidos. Não passa, não entra dentro da célula. Eu tenho que produzir todo o meu colágeno lá dentro da célula, nos ribossomos. Aí, os caras usaram, Wesley, pelo que eu entendi, assim, eles começam a história deles fazendo esses programas de aprendizagem de máquina, e eles fazem um que eu jogo xadrez também, né? Eles fizeram um chamado AlphaZero. E aí o AlphaZero conseguiu vencer o campeão mundial de xadrez. Magnus Carlsen. Antes até. Mas vence o Magnus Carlsen também, se eles jogarem. Vence qualquer outro ser humano, sempre. Aí eles foram pro Go, que é aquele jogo super complexo dos pontinhos preto e branco, que é mais complexo que xadrez em termos de quantidade possíveis de movimento. Em 2019 eles venceram o campeão mundial de Go. E o cara se aposentou. Daí ele falou, pô, agora eu não sou mais o melhor. Se aposentou. E aí eles pegaram essa IA, que é de uma empresa chamada DeepMind, uma irmã do Google, e botaram o AlphaFold para tentar resolver o problema de dobramento tridimensional das proteínas. Ou seja, o ribossomo junta os aminoácidos numa sequência, e essa sequência ela já automaticamente ela vai se dobrar num formato tridimensional, que tem a ver com as cargas. Perfeito, né? Isso. Ali. Só que eu, como ser humano, eu não conseguia prever isso. Eu não conseguia prever se eu der XXXY aminoácidos para o ribossomo, como é que vai ficar o formato tridimensional da proteína, né? Na maioria dos casos. Aí os caras foram com essa aprendizagem de máquina, e já em 2020, um ano depois deles entrarem na bagunça, eles já estavam conseguindo predizer com uma certeza de mais de 90%, que era uma coisa que seres humanos normalmente não chegavam. E aí, então, eles vão ganhar... agora eles já estão nas versões avançadas dessa, pelo que eu entendi, dessa maquinazinha, dessa IA, vamos chamar assim para ser um pouco mais fácil. Então, isso está resolvido. Aí, o que é agora? Por que é groundbreaking? Assim? Por que é muito disruptivo? Porque agora eu posso fazer assim... então quer dizer... Para eu corrigir um problema ali numa célula, numa doença genética, alguma coisa assim, eu posso mandar essa célula sintetizar uma proteína que não existe na história do universo. Cara, seria quase como um passo avançado da CRISPR. Em vez de atacar o DNA, tu ataca lá a ponta final, que é a proteína. Inclusive pode unir os dois. Porque vejam, para eu fazer uma proteína que não... Isso tá ficando perigoso, hein, professor? Isso aí tá ficando bem perigoso. Os caras podem criar. Os caras podem fazer. Os caras podem enviar uma sequência específica de aminoácido conhecida para dentro da nossa célula, de forma a saber já qual proteína ou qual formato da proteína o ribossomo vai produzir. Caramba, cara. Por exemplo, eles poderiam, teoricamente falando, tá? Eles poderiam pegar um sujeito que tem diabetes tipo 2 e produzir mais receptor de insulina, que é uma proteína? Isso eu acho que não seria nem tão difícil. Você poderia já mandar o RNA mensageiro dos receptores que você conhece. Agora, que tal desenvolver em computador um receptor de insulina que seja mais específico para a insulina? Um receptor que não existe na natureza, que nunca nenhum outro organismo tem. Eu desenho ele em computador. A partir do momento que eu desenhei ele em computador, eu sei a sequência de aminoácidos que ele deve ter para ser dobrado daquele jeito. E a partir do momento que eu sei a sequência de aminoácidos, eu faço um RNA em computador reverso a isso. E aí faço a sequência de DNA que precisa ter para gerar esse RNA. E aí com o CRISPR eu mando isso lá para dentro do núcleo da célula. Puta merda. E não tem jeito, não tem perigo da célula endocitar ou fazer um mecanismo de regulação. Mas daí, por outro lado, tu pode mandar na sequência de DNA uma ordem para não criar essa endocita. O cara começa... Engenharia genética, engenharia biológica. Loucura, né? Com computação super avançada. 2024 foi o Nobel. 2024 o prêmio Nobel. Pô, tem que chamar alguém, né, da bioquímica para vir explicar isso. Ou alguém, sei lá, da IA, da computação que saiba. Porque, Wesley, eu me sinto analfabeto quando eu olhar aqueles papers. Não tem como. Nossa senhora, assim, eu tenho uma certa noção de R, de linguagem de programação e tal, mas aquilo ali é um... Que interessante, cara. Arrepia, assim, de olhar... É muito disruptivo. Porque você mesmo utilizou plantas, né? Extrato de plantas na tua carreira acadêmica. Gente, isso era super natural. Né? Eu pegava, sei lá, todo mundo fala que o maracujá dá um soninho, dá um relaxamento. Então eu vou lá na passiflora, pego as folhinhas da passiflora.
espremo, moo tudo, faço extrato, testo lá nos animais, vejo que relaxa os animais também, tento buscar o composto que é. E aí, achei aqui um composto específico que existe na passiflora que é responsável por relaxar os animais. Isso aqui vai virar um medicamento para seres humanos, um ansiolítico Agora clássico, tu não precisa. Né? Agora tu produz o que aquele composto iria fazer lá dentro, só que 1000 vezes aprimorado, com mais sensibilidade. O que a natureza não teve tempo nos 4 bilhões de anos de vida nesse planeta de testar. Que loucura, cara. Porque vamos lá, é um número assustador. Se a gente pensar no próprio colágeno que a gente falou agora, são 1000 aminoácidos. A gente tem 20 aminoácidos diferentes. Então é 20 elevado a 1000. Eu não sei que número é esse. É um número estrambólico que não tem nome. É um negócio cheio de um monte de zero atrás. Isso seria o número de combinações possíveis de aminoácidos dentro de 1000 aminoácidos. A natureza testou e achou o colágeno, que é a proteína mais abundante no nosso corpo, ossos, enfim, né, pele e coisa assim. É o melhor teste que ela fez até hoje, né? A gente brincou ali, seleção natural, né? Talvez no futuro, outra espécie, outros seres humanos, sei lá o quê, vão ter um colágeno um pouco melhorado, né? Testado por talvez evolução. Mais elástico, mais firme, se deteriora menos na fase avançada da idade adulta. Agora a gente não precisa desses milhares de anos. O ser humano, essa espécie produto do processo evolutivo nesse planeta aqui, inventou uma coisa de informática, uma IA, que consegue ajudar no desenho específico de algo que ainda não tinha sido, né, tido tempo de ser testado pela evolução. E agora a gente vai testar isso. Então eles, comemoram e ficam muito felizes e prêmio Nobel, essa coisa toda, mas eles dizem exatamente isso que você cutucou. Tá, calma, porque agora eu tô mandando uma proteína sozinha aqui para dentro da célula, eu tenho que saber com quem que ela vai interagir especificamente no caminho dela. Olha nessa bagunça toda, eu mandar um cara que nunca existiu ali para dentro. Vai rasgar o negócio ali onde não deveria, né? Então, mas eles estão começando nisso agora. Com o objetivo de sustentabilidade, de saúde. Mas assim, teoricamente, até hoje só existe in vitro. Ou já pegaram algum animal, injetaram e produziram? Eu desconheço. Pô, vou ter que achar alguém pra falar sobre isso, cara. Legal pra caramba. Isso é muito legal. É a fronteira, né? Nossa, eu vou querer assistir muito esse episódio. Que legal. É super fronteira. Então, caramba, aí você une... os caras tão longe assim, cara. Você une CRISPR com isso, agora você construi virtualmente tudo. Vou passar... O limitante que eu vejo é só agora como é que eu vou daí editar todos esses... Por exemplo, eu ser aqui, quero, sei lá, mudar a cor de olho, quero umas coisas... Não quero, mas se eu quisesse... Como é que eu vou editar todas as minhas células, né? Baseado nessas técnicas que a gente já tem. Tem um limite ético para algumas coisas? Tem um limite ético para algumas coisas, mas daí talvez o delivery, né? A entrega seja o limitante. Teoricamente, nesse aí também teria que ser feito... Não, na verdade você pode ter um medicamento que você, tipo insulina, injeta constantemente ali para ficar produzindo aquelas proteínas, né? Enfim, aí tem toda uma farmacocinética específica, mas não precisaria ser feito em embrião e tal, poderia ser feito no adulto. Sim, mas nesse nível que você está pensando, por exemplo, vamos pensar aqui no Inclisiran, que é um medicamento recente que é baseado nas moléculas de RNA de interferência, que daí o cara tem que ficar tomando sempre. Porque daí você está mandando a informação... uma informação de um RNA de interferência. Né? Aquele RNA depois vai prejudicar a produção de uma proteína e essa proteína retiraria os receptores de LDL lá do fígado. Então, se eu estou prejudicando uma proteína, a produção de uma proteína que retiraria os receptores de LDL do fígado, agora eles vão estar mais presentes lá, vão tirar mais o colesterol ruim da corrente sanguínea e vai causar um efeito benéfico. Então, esses no termo, assim... Quando você pensa na tecnologia de RNA, você tem que ficar entregando sempre. Isso. Porque o RNA vai ser lido ali por aquele ribossomo, talvez mais de uma vez, mas ele não é eterno, ele vai ser destruído. É diferente do DNA. Pois mas daí no caso daria para fazer um medicamento que se toma... Fica tomando sempre. Exatamente. Agora, quando você vai com o CRISPR, se você garantir que aquela célula se divida, ela vai passar a informação já para os filhos. Mas por hora, teoricamente, a gente está longe ainda de fazer um CRISPR num ser humano já com trilhões de células. Né? A não ser esses medicamentos que eu te falei anteriormente, isso. Né, para correção do problema da retina. Cara, que loucura, velho. Agora, de novo, professor, vamos imaginar que você é chefe de um laboratório nos Estados Unidos ou na China e você tá perto de descobrir isso daí. Cara, eu acho pouco provável que você vá sair do laboratório às 5:30 da tarde, vai para casa, jogar um futebol e ficar de boa. Meu irmão, não tem como. Você vai infernizar tudo, vai virar um inferno. A vida dos pós-graduando de um cara desse daí é um inferno durante uns 4 anos, cara. Mas também bota o nome na história, né? Sim. Tem horas que aí você tem que escolher. Tem como, aí, a Daldana, por exemplo, botou o nome na história. Ou você eu vou marcar meu nome na história, ou eu vou
ter uma vida com saúde mental aqui e vou deixar isso aqui passar. Aí é que no caso da Down, né, ou desses caras aí, é muito difícil a escolha de tipo, vou tirar o pé. Porque, cara, você tá olhando um negócio ali que você pode revolucionar uma coisa gigantesca que pode curar um monte de gente. É muito louco, né? Entra quase uma missão mesmo. E Wesley, acho que é só bom sempre quando a gente fala isso, a gente fala, eu super empolgado porque eu consigo vislumbrar ali o futuro, mas cuidado, né, pessoal, assim, para não cair os vendilhões do tempo, porque logo vai começar aí a galera passando a perna, né? Toma aqui um produtinho CRISPR, edite seu DNA e faça assim, essa. Então, muito cuidado, tá, pessoal? São descobertas de fronteira que vão chegar, ainda são muito caras em alguns casos que a gente comentou aqui. É uso para pesquisa, né? Isso aí é uso para pesquisa por enquanto ainda. Isso aí, por exemplo. Professor, obrigado demais pela presença mais uma vez. Opa. Ano que vem a gente faz mais um para ver as atualizações aí. E é bom que a gente vai te forçando a se manter lendo os papers aí da literatura. Deixa a sua rede aí para a galera que quer te acompanhar. Eu que agradeço muito o convite, Wesley. Realmente um prazer, né, fazer parte. Vim aqui de novo, né, pela segunda vez, pagar uma promessa, fazer parte do maior podcast de ciência do Brasil, né? Mais uma vez, top 1 da semana. Muito legal. Vou, claro, deixar 2 redes principais aqui que eu uso, pessoal, assim, que eu uso bem com parcimônia, então desculpem assim se eu demorar a responder, porque realmente, como o Wesley falou, tenho já multifunções, então a rede social fica lá escanteado na minha... Não consigo, infelizmente. Então é o @JasonIsidio, me mandem lá as dúvidas que vocês tiverem, os comentários, e o @Vem Cienciar, que é um projeto de extensão que a gente faz, né, de levar um pouquinho de ciência aí para a comunidade, junto com o meu querido amigo Marquinhos. E vou aproveitar, Wesley, deixar um abraço aqui também, meu ex-orientador André Ramos, talvez um cara que você tem que chamar aqui, falar de genética do comportamento, se aposentou recentemente. Então, fica um abração aí para ele, porque grande, né, você sempre fala, ciência feita no ombro de gigantes. Então, ele é um cara realmente que subi ali nas costas, né, peguei, absorvi tudo que aquele ser tinha, e dei continuidade aí para trazer hoje para vocês coisas super interessantes nessa área de edição genética. Legal. Pessoal, inscrevam-se no canal e dê like nesse vídeo aqui. Peço mais uma vez, para você não custa nada, para nós é muito importante. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube e dê like. Convido você também a explorar o canal, tem mais de 100 episódios aqui, então dá uma olhada aí, tem muito episódio legal. Às vezes o episódio tem relativamente poucas views, mas é um episódio muito, muito maneiro. Com certeza vai abrir a sua cabeça para um monte de coisa. E no máximo, ou melhor, no mínimo, vai fazer com que você tenha um papo mais interessante quando for conversar com alguém. Porque você não precisa saber tudo, mas pelo menos você ter ideia de onde que está acontecendo. É o suficiente para alguém, se um dia alguém falar para você, pô, acho que até agora eu vou editar meus genes aqui, você já fala, cara, não é bem assim, o buraco é bem mais embaixo, tem uns negócios aí que tem que resolver antes. Fechou? É isso, Sid Creyson? Então beleza. Ficamos por aqui, até o próximo episódio, valeu!